Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos ver um pouquinho sobre os problemas ambientais. E isso é uma coisa que a gente vem enfrentando, né, nos nossos dias. Aqui eu coloquei umas imagens para vocês, o antes, limpinho, né, tudo lindo, maravilhoso. E aqui a sujeira, a imundícia. A poluição do ar mais limpa e do efeito estufa. A poluição dos rios e lagos. Vem aí mostrando a sujeira, o buraco da camada de ozônio, a poluição da água e do mar. Veja aí, ó, quanta poluição. O crescimento urbano que vem aumentando demais, né? Esse crescimento vem crescendo significativamente. O desmatamento que as pessoas corta, tira, né? Mas não repõe. A poluição dos solos, que são os nossos esgotos, o nosso bueiro, né, que vive tudo sujo, que nós mesmos somos os causadores disso aí. A poluição do ar. Essas causas, o que vem causando aí? Veículos motorizados que liberam gases como monóxido de carbono, os incêndios florestais, as poeiras dos desertos, a liberação do enxofre pelas indústrias. E quais foram as consequências disso aí? As chuvas ácidas, os problemas com maior depressão são de nível respiratório e cardiovascular. Isso aí é o que mais causa nos seres humanos. E os estudos recentes mostram que as crianças sujeitas a níveis elevados de poluição atmosférica têm maior prevalência de sintomas respiratórios. Sofrem uma diminuição da capacidade pulmonar com o aumento de episódios de doenças respiratórias. Então, com essa poluição do ar, né, essas consequências, ela é bem grande no respiratório e no cardiovascular. O efeito estufa. Quais são essas causas? O acúmulo de gás carbono no ar devido ao aumento das combustões industriais. E o que isso aí vem de consequência? Em relação à saúde, muitos indivíduos estão sofrendo por problemas, ou seja, as doenças provenientes do aquecimento global. São cerca de 160 mil pessoas que morrem todo ano. As doenças variam desde a malária à desnutrição, e esses números podem dobrar até 2020. Estudos dizem que as crianças em nação em desenvolvimento são as mais vulneráveis. A maioria das mortes estaria ocorrendo nos países da África, América Latina e Ásia, devido a maior incidência de desnutrição, diarreia e malária, com as temperaturas altas e enchente. Galera, então, esse tipo de problema a gente vê mais na África, América Latina e na Ásia. Isso não quer dizer que aqui na nossa região, né, no Goiás, a gente vê muito isso aí também. A gente vê muita desnutrição, diarreia, malária, a gente vê pouco. Antigamente via-se mais. Hoje em dia ela está voltando. Ela está com mais frequência nos dias atuais. Mas antes não, antes ela era mais frequente. Agora hoje ela está mediana. Poluição dos rios e lagos. As consequências são as chuvas ácidas, o despejo de esgotos, os despejos de detergente não biodegradáveis, o despejo de inseticidas usados na lavoura, como o DDT, pelos lixos e aterros sanitários, e são as consequências. A água é um ambiente de vida para muitos seres vivos. Ela é um ambiente de vida para todos os seres vivos. Com a poluição e contaminação da água, várias espécies poderão morrer. Além das consequências para as espécies marinhas, são também consideráveis as possíveis consequências para o homem.
óbvio, né, que a gente já vê, né, várias espécies morrendo, os peixes e fora os animais, nós seres humanos também somos muito prejudicados com isso. O buraco na camada de ozônio. O que causa a liberação do CFCs por os aerosóis, a liberação do óxido nítrico, que a sua sigla é o NO, pelos aviões na atmosfera também contribui para a destruição da camada de ozônio. E vamos às consequências desse buraco na camada de ozônio. O aumento da incidência do cancro de pele podem gerar o desaparecimento de espécies animais e vegetais e causar mutações genéticas, deformação, atrofias e cegueiras como catarata, assim como a diminuição das defesas imunológicas, favorecendo o aparecimento de doenças infecciosas em casos extremos, leva até a morte. Isso aqui a gente sabe que isso aqui acontece e muito, né? A radiação ultravioleta excessiva pode também diminuir a taxa de crescimento de plantas e aumentar a degradação de plásticos, tal como aumentar a produção do ozônio troposférico e afetar o ecossistema terrestre e aquático, alterando o crescimento. As cadeias alimentares, ciclos bioquímicos, em particular, a vida aquática junto à superfície da água, onde as espécies de plantas formam as bases da cadeia alimentar, são mais abundantes e adversamente afetada por elevados níveis da radiação ultravioleta. Então, isso aqui a gente vê acontecendo demais, a gente sofre com isso. E o que é pior, apesar da gente sofrer com isso, a gente continua no erro. A poluição da água do mar. As causas: o petróleo derramado no mar, o despejo de esgoto não tratado e as consequências afetam as cadeias alimentares marinhas, intoxicando os organismos e prejudicando a fotossíntese e as doenças para os banhistas. Então, quando a gente vai descansar, arejar, viajar de férias ou por qualquer outro motivo, você entra no mar. E você entra no mar, você corre esse sério risco da doença, de pegar uma doença de pele, ou até mesmo você engole água, você também é arriscado a pegar qualquer tipo de doença. O crescimento urbano. Quais foram as causas? O aumento da migração causada pela fome, o desemprego, seca, saúde, educação e segurança. E essas consequências, o desflorestamento, a desertificação e a erosão do solo. Então, galera, isso aqui ocorre no mundo todo. Por quê? A fome, o desemprego, a seca, a saúde, a educação e a segurança. Isso aí a gente sente na pele também, como toda a população. Ou seja, em todo o mundo, isso aqui acontece. E agora está acontecendo pior devido, né, à pandemia que a gente está enfrentando. O desmatamento indiscriminado. Quais foram essas causas? A construção de casas, a exploração da madeira, a fabricação de cadeiras, fabricação de móveis, a agropecuária, a construção de represas para usinas e a mineração. E o que isso aí pode ter de consequência para nós? Baixar o nível médio do lençol freático. A impermeabilização do solo também provoca enxurradas nas encostas em chuvas intensas. Tais torrentes elevam rapidamente a vazão dos rios e podem causar inundações repentinas, o efeito estufa e a extinção das espécies. Então, isso aqui, galera, a gente vê, né, muito rápido, que são o que a televisão nos mostra isso aqui com muita frequência. E o que causa isso aí, o desespero das famílias que perdem, né? Então é muito sério. A poluição dos solos. As causas.
as pesticidas usadas na agricultura, os aterros sanitários e a incineração dos resíduos. E as consequências: envenenamento dos lençóis freáticos, desfertilização do solo e saturação do solo, disposição ou infiltração no solo, no subsolo, de substâncias ou produtos poluentes, a contaminação do solo com o metano e o dióxido de carbono, a perda de funções da qualidade do solo devido à introdução de poluentes, a perda da fauna, a alteração da densidade e consistência do solo, as alterações da qualidade da água na superfície em correntes, a aplicação direta de resíduos da terra, como, por exemplo, a lama e os esgotos, a produção e migração do gás nos aterros, conduzindo ao aumento da temperatura do solo. Então, tudo isso aqui é desfavorável e a gente enfrenta, né, isso aí no nosso dia a dia. O que podemos fazer para melhorar isso aí? Diminuir o uso do combustível fóssil, gasolina, diesel, querosene e aumentar o uso do biocombustível, como por exemplo o biodiesel e o etanol, a instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias, sempre que possível usar o sistema de transporte coletivo, ônibus, metrô, trens ou bicicleta. Não desmatar floresta, pelo contrário, deve efetuar o plantio de mais árvores como forma de diminuir a poluição do ar, o uso de técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a emissão do gás carbono, a construção de prédios como implementação de sistemas que visem economizar a energia, isso dando uso da energia solar para o aquecimento da água e a refrigeração. Essa aqui, ó, é uma saída boa, só que nem sempre todo mundo tem condições de colocar. Eu penso que, na minha visão, deveria ser um meio mais acessível para que toda a população conseguisse colocar a energia solar. E nesse efeito estufa, os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustível de forma desregulada, ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis, a hidrelétrica, eólica e solar. Evitar ao máximo a geração de energia através das termoelétricas que usam combustíveis fósseis e a recuperação do gás metano nos aterros sanitários. Bom, galera, com essas explicações vocês vão estar respondendo as questões da apostila de revisão. Qualquer dúvida é só vocês me chamar, eu estou à disposição. Não deixe de ficar com dúvida, me chame e eu agradeço a presença de todos e que todos façam a atividade e se cuide em meio a essa pandemia e fiquem atentos às datas do retorno das atividades. Qualquer coisa estou à disposição, é só chamar. Bom estudo para vocês.